Nessa noite nós vamos falar sobre estágios de crescimento do cristão, sobre os estágios de crescimento do crente, de uma caminhada do crente com Cristo. Repita comigo, uma caminhada do crente com Cristo. Então nós vamos falar de um estágios de uma caminhada do crente com Cristo. E Jesus ele estava falando uma palavra de liberdade aos judeus. E hoje é uma palavra de liberdade para nós. Nós começamos com Jesus falando com os judeus. Jesus ele começa a falar para os judeus que ali estavam próximos, que ali estavam procurando ouvir a Jesus. E ele fala para eles que eles são escravos. E eles muitos se indignam e falam assim, mas eu nunca servi a ninguém, como eu sou escravo? E Jesus ele continua afirmando, vocês são escravos. E eles continuam a falar com Jesus, a debater, e eles se irritam, e eles falam, não, nós somos da descendência de Abraão. Só que Jesus ele fala que aquele que serve ao pecado, ele é escravo do pecado, e ele se torna escravo, e ele é dominado pelo pecado. Isso que Jesus estava dizendo aos judeus, e eles não entendiam, e eles não queriam compreender. E o primeiro estágio é o estágio de escravo. O estágio do escravo, ele é aquele escravo que faz algo que é feito à força. O escravo, ele não decide, ele não toma a decisão. Ele é escravo, ele é tomado pelo seu senhor e ele só faz o que é obrigado. Assim é o escravo. Ele é tomado e ele trabalha obrigado. E o escravo, ele não tem desejo. Ele não tem desejo próprio, ele não pode fazer o que ele quer. Ele só faz o que é mandado para ele, ele só faz a sua obrigação. E aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Era isso que Jesus estava dizendo aos judeus. E o escravo, ele é escravo do pecado. E você, quando é escravo do pecado, você não faz o que você quer. Você faz o que o seu Senhor te manda. E muitas vezes você faz aquilo que você não quer fazer. O apóstolo Paulo pode dizer, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, eu faço. O que eu não quero cometer, eu cometo. A vida que eu não quero ter, é a vida que eu estou tendo. Porque quando se é escravo, não toma uma decisão. Quando se é escravo, não opina, não fala, simplesmente é dominado. E muitas vezes nós somos escravos do pecado e somos dominados pelo pecado. E não temos liberdade, não conseguimos avançar porque nós temos por pai o diabo. Nós estamos fazendo a obra do diabo e nós não conseguimos avançar. É dessa maneira que acontece no mundo espiritual. Muitas vezes você tenta avançar, você começa a conseguir e você não consegue. Porque você está fazendo muitas vezes, não é a obra de Deus, é a obra do diabo. E é dessa maneira que é o escravo, é dessa maneira. Só que Jesus ele veio e ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Repita comigo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o escravo ele não toma decisão, o escravo ele é tomado pelo seu senhor. O escravo ele só faz o que é obrigado. Mas quando nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos que Jesus veio fazer por nós, nós podemos tomar a decisão de sair da escravidão, de avançar, de sair do caminho de morte, de destruição e de opressão. Porque o escravo, ele vive a destruição. O escravo vive o que o seu inimigo quer. O escravo ele não conquista, ele não avança, ele não tem nada. Agora, quando nós somos resgatados da mão de Satanás, nós podemos nos tornar livres, nós podemos avançar. Mas enquanto isso não acontece, enquanto nós não somos resgatados por Jesus, enquanto nós não somos comprados pelo sangue de Cristo, e nós continuamos como os judeus, achando que somos livres, mas na verdade somos escravos. Achando que somos livres, que estamos bem, que somos filhos de Abraão, que estamos conquistando, mas na verdade nós só estamos fazendo a obra da carne. Nós só estamos caminhando para a destruição, para o engano, para a mentira, porque o diabo ele é o pai da mentira. O diabo ele não vai nos trazer a bênção, não vai trazer conquista, mas ele vai roubar tudo que você tem. Ele vai entrar, ele vai roubar a alegria, ele vai roubar os sonhos, ele vai roubar a saúde, ele vai roubar, ele vai destruir. Até chegar um momento que não tem nada.
não conquista nada. Repita comigo, o escravo não é dono de nada. O escravo não sonha, o escravo não conquista, o escravo não avança, o escravo só faz as obras do seu Senhor. E muitas vezes, ele só faz as obras do seu Senhor, muitas vezes ele não tem a conquista, porque ele tem aliança com o pai da mentira, porque ele faz o que o seu Senhor manda. E ele vivendo com o pai da mentira, ele vai ter a destruição, ele vai ter sobre a sua vida o roubo, o engano. Esse é o primeiro estágio, o estágio de escravo. Esse é o estágio mais baixo, esse é o estágio ainda de quem não está caminhando com Cristo. Você consegue compreender que é o estágio de quem ainda não foi resgatado e foi comprado por Cristo. Ele é o estágio mais baixo, ele é o estágio de quem ainda não encontrou a Jesus, de quem ainda não começou a caminhar com Cristo, de quem ainda não deu os seus primeiros passos, de quem é cativo de Satanás, de quem está fazendo as obras de Satanás, de quem está vivendo num caminho de destruição, de morte, num caminho de destruição. Esse é o escravo. Mas nós temos o estágio do servo. Repita comigo, servo. E o estágio do servo é aquele que começou a caminhar com Cristo. O servo, ele começa a caminhar com Cristo. O servo, ele foi comprado pelo sangue do Calvário. O servo, ele começa a dar os seus primeiros passos. O servo é aquele que aceitou a Jesus como seu único suficiente Salvador. Ele aceitou Jesus sobre seu coração e ele começa a caminhar com Cristo. E ele crê na palavra de Jesus. Jesus, ele estava dizendo aos judeus, creis na minha palavra e sereis livres. E é o estágio do servo, é aquele que deu ouvido para a palavra de Jesus. É aquele que creu na palavra de Jesus e ele passou a caminhar com Cristo. Ele deu ouvido à palavra de Jesus, ele passou a servir a Jesus. E ele foi resgatado das mãos do diabo por Jesus. Então ele é comprado e ele passa a servir Jesus. Porque a grande verdade é que ou nós decidimos servir a Cristo, o servo, ele toma a decisão de servir a Cristo. Ou eu decido servir a Cristo. Ou, necessariamente, eu vou estar servindo ao diabo. Não existe meio termo. Não existe uma meia maneira. Ou você decide ser filho de Deus, servir a Deus, ser servo do Deus vivo. Ou você vai ser servo do diabo. Daquele que vai oprimir, daquele que vai roubar, daquele que vai matar e que vai destruir. Mas o servo de Jesus, ele foi comprado pelo sangue de Jesus. E ele passa a servir a Cristo. E dentro dele há uma alegria, porque ele serve a Jesus. E ele começa a servir. E ele não serve por obrigação, ele serve por gratidão. Ele serve por amor. Ele não espera receber ordem. Ele vê o que precisa ser feito e ele vai e faz. Porque o coração dele é grato, porque ele foi resgatado, porque ele começa a caminhar em uma novidade de vida, e ele começa a servir o Senhor, mas ele serve com alegria. Ele começa a fazer o seu melhor, e ele serve com alegria. Ele começa a fazer a obra do Senhor com alegria. Ele vê o que precisa ser feito, ele não espera receber ordens. Nós sabemos que o escravo, ele só faz aquilo que é ordenado. Faça isso, faça aquilo. Agora o servo, ele avança, o servo ele observa, o servo ele faz a obra do Senhor. O servo ele busca oportunidades de agradar a Deus. Esse é o estágio do servo, daquele que é grato, daquele que foi comprado, daquele que foi resgatado, daquele que tem gratidão do Senhor. E esse servo, ele é comprado, ele é resgatado pelo sangue de Cristo, ele começa a fazer parte do reino de Deus. E ele começa a fazer parte do reino de Deus, e ele é grato, e ele não espera ordens, e ele quer agradar a Deus, e ele começa a avançar. Ele começa a falar do amor de Cristo para as outras pessoas, o servo ele começa a testemunhar, ele começa a falar de Cristo para as outras pessoas, da mesma maneira que Cristo tirou da escravidão, e ele passou a ser servo. E ele começa a buscar a Deus, ele começa a ouvir a palavra de Deus, ele começa a crescer em comunhão com Deus, e há alegria. Repita comigo, alegria para servir. Porque foi resgatado. Pode repetir, porque foi resgatado. Porque foi comprado. Esse é o estágio do servo.
Ele foi comprado, ele foi resgatado, há um preço que foi pago, e a gratidão e a alegria em fazer a obra de Deus, esse é o servo. Só que em Gálatas 5:1 diz o seguinte: estais, pois, firme na liberdade com Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele dá uma advertência para nós, para estarmos firmes na liberdade com Cristo nos libertou. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós temos que estar firme, avançando, firme, e não voltar mais atrás. E não voltar mais às coisas do passado, não voltar mais aos pecados do passado, não cometer mais pecado, estar firmes e avançando, estar crescendo, estar conquistando, estar caminhando na sua caminhada com Cristo. O apóstolo dá uma advertência para que estarmos firmes, para não nos colocarmos mais debaixo do jugo da escravidão. Porque muitas vezes nós achamos que podemos brincar, que podemos ser crente morno, um pé lá, um pé cá, fazer de qualquer jeito, viver de qualquer maneira. E não podemos, porque se nós piscarmos os olhos, nós voltaremos a viver debaixo do jugo da escravidão, do jugo de Satanás, do jugo da opressão, de que não conquistamos, de que não avançamos, da vida da destruição. Mas o apóstolo ele fala para estarmos firmes na caminhada de Cristo, para estarmos firmes na liberdade que nós conquistamos. Nós conquistamos através de Jesus Cristo uma liberdade. E o apóstolo ele fala para estarmos firmes, para não voltarmos a sermos escravos. Agora nós temos a posição de amigos. Esse é um outro estágio da vida da caminhada do cristão. E o amigo diz o seguinte: já não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas chamei-vos de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. O servo ele busca fazer o seu melhor. O servo ele busca agradar a Deus, a alegria em tudo que ele faz. Ele quer avançar, ele quer conquistar, ele fala do amor de Cristo, mas ele é o servo. Agora o Senhor ele quer que nós sejamos amigos. O Senhor quer que nós sejamos amigos, de sentarmos à mesa, de não termos segredo, do Senhor não ter segredo para nós, porque o Senhor ele não tem segredo para o amigo, antes ele faz tudo a conhecer. Não há segredos. Ele fala para o amigo tudo o que ele vai fazer. Não há segredo para o estágio do amigo. Mas o amigo, ele se senta com o seu Senhor. O servo, ele não sabe o que o seu Senhor está fazendo. Ele não sabe o que o seu Senhor vai fazer. Ele não sabe os planos do seu Senhor. Ele não sabe. Ele está servindo. Agora o amigo, o Senhor faz tudo a conhecer. O Senhor revela para os amigos as obras que estão por vir. O Senhor revela para os amigos os planos que o Senhor tem para a vida de cada um. Não há segredos. O amigo, ele compartilha tudo. O Senhor compartilha para o amigo. O Senhor revela para o amigo os planos. Agora, quantos homens foram amigos de Deus? Quantos homens viveram essa intimidade do Senhor revelar a eles o que haveria por vir, o que o Senhor queria para a vida deles, quais eram as próximas etapas, o que iria acontecer? Alguns homens puderam viver essa etapa. Repita comigo: devemos ser chamados de amigos do Senhor. Porque o amigo do Senhor, para o amigo do Senhor nada fica encoberto, antes tudo é revelado. E Deus ele fez dessa maneira. Quando Deus chamou Abraão, nada ficou encoberto para Abraão. Deus não chamou Abraão e falou assim: olha, você vai para uma terra, para uma parentela, sair da sua parentela e para uma terra que eu vou te mostrar. Mas cada passo que Abraão dava, o Senhor revelava o que viria para a vida de Abraão. Abraão não saiu sem saber totalmente o que iria acontecer. Ele saiu, ele creu, mas ele dava um passo e o Senhor revelava para Abraão. O Senhor falava para a vida de Abraão o que iria acontecer para a sua vida, porque Abraão era amigo do Senhor. Da mesma maneira aconteceu sobre a vida de Moisés. Deus chama Moisés para libertar um povo. Quando Deus chama Moisés, Deus passa a falar com Moisés face a face.
Deus não precisou de intermediários. Deus não chamou Miriam, Deus não chamou Arão, Deus não chamou ninguém para mandar recado para Moisés. Deus falava com Moisés face a face. Não havia segredos, não havia intermediários. Agora, muitas pessoas não conseguem entrar no nível de amizade, não conseguem ser amigo de Deus. Aí começa a buscar pessoas para dizer o que Deus disse. Assim o Senhor mandou, assim o Senhor fala. Ele começa a procurar pessoas que digam o que o Senhor quer para a vida dele. Porque ele não consegue entrar no nível de amizade. Ele é servo, ele é um servo bom, ele é um servo fiel. Mas ele passa a correr de lado a lado para saber o que o Senhor quer para ele. Para saber o que o Senhor vai fazer para a vida dele. Em vez de se tornar amigo do Senhor, em vez de buscar ser amigo do Senhor, de entrar num novo estágio, de avançar, de ir além, ele busca revelações, ao invés de ter intimidade com o Senhor. Há uma intimidade em que precisamos buscar em Deus. Nós precisamos buscar a intimidade do Senhor, não ter segredo para nós. Nós temos que buscar a intimidade de falar com o Senhor, face a face, de ouvir a voz do Senhor. Repita comigo: Senhor, fale comigo. Senhor, revele a sua palavra. Fale aos nossos corações. Porque se o Senhor falar aos nossos corações, se o Senhor revelar a sua palavra, nós não precisaremos ficar buscando pessoas para saber o que o Senhor tem para nós. Mas nós passaremos a andar num outro nível, que o Senhor vai falar: ouça, filho meu. Ouça, filho meu, eu tenho esses planos para você. Ouça, filho meu, está por vir isso. Ouça, filho meu, eu vou fazer isso sobre a sua vida. Vou fazer isso sobre a sua casa. Mas para isso nós temos que avançar. A sairmos do nível de servo e decidirmos nos tornar em amigos. Em amigos que caminham com Cristo. Em amigos do Senhor. Nós temos que saber que Jesus, quando ele veio à terra, ele veio fazer algo muito especial. Porque nós estávamos separados do Senhor, nós estávamos destituídos da sua glória, nós não tínhamos intimidades com o Senhor, havia entre nós e Deus uma ruptura, e nós precisamos ser estabelecidos. E Jesus, ele veio restabelecer esse nível de intimidade para nós. Nada nos impede mais de nós nos encontrarmos com o Senhor. Nada nos tem por barreira de nós falarmos com o Senhor. E do Senhor ouvir a nossa voz. E do Senhor ouvir a nossa voz. Esse é o nível de amigos em quem não há segredo. Esse é o nível de amigo que se senta à mesa. Esse é o nível de amigo que ouve o Senhor falar: ouça, filho meu. Agora existe o nível de irmãos. E disse-lhe Jesus: não detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para o meu Pai e diz-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus, ele quer nos levar a um relacionamento de irmãos. Em Jesus nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros. Em Jesus nós recebemos a bênção de filhos, através de Jesus Cristo. Então Jesus, ele veio, ele nos tirou da escravidão. Jesus, ele veio e nos fez servos. Jesus, ele veio e nos fez amigos. Mas Jesus, ele quer que nós sejamos irmãos. Ele quer que nós sejamos irmãos. Através de Jesus Cristo, nós podemos ser irmãos. Nós podemos fazer parte do reino do Senhor. Repita comigo: eu não sou qualquer um no reino de Deus. Eu sou irmão. Eu sou irmão no reino do Senhor, através de Jesus que nos resgatou. Ele nos fez irmão, nos levando para a sua maravilhosa luz, nos levando para a sua graça. Nós podemos ser herdeiro e co-herdeiro. Nós podemos sair do engano. E era isso que Jesus estava dizendo aos judeus. Quando Jesus, ele começa a falar com os judeus, ele quer dar uma palavra de liberdade. Ele quer mostrar que as ações que os judeus estão fazendo não são ações de Cristo. Não era ação de Deus, não vinha de Deus, não vinha de Abraão. Mas eles não querem entender, eles não querem compreender. Eles acham que eles são livres, que eles não são escravos. E Jesus, ele ainda fala: se vocês servissem e fossem filhos de Abraão, vocês não procuravam me matar. Vocês não procuravam me perseguir,
Mas vocês ouviriam a minha palavra e seriam livres. Mas vocês estão procurando a prostituição, vocês estão fazendo as vossas obras, as suas próprias obras. Vocês não estão fazendo algo que é a parte do meu pai, ou que são da descendência de Abraão. Vocês não conseguem fazer parte do reino, vocês não estão recebendo o reino e sendo irmãos. Era isso que Jesus estava falando aos judeus. Eles não conseguem. Vocês estão vivendo debaixo de uma vida pecaminosa, de um jugo da escravidão. Mas muitas vezes nós encontramos nas igrejas pessoas igual aos judeus. Acham que são livres, mas não são. Acham que são libertos, mas não são. Aí a pessoa vira e fala assim, mas eu já tenho tanto tempo de igreja, como eu sou escravo? Mas não é o tempo que você tem de igreja, é a liberdade, é a libertação, é avançar na caminhada com Cristo, é buscar a presença de Cristo, é avançar. Era isso que Jesus falava aos judeus. Agora existe o estágio de filho. Repita comigo, filho. Porque o servo, ele não fica para sempre na casa do seu senhor, mas o filho fica. O filho permanece na casa do pai, o filho cresce na casa do pai, e o filho avança e conquista na casa do pai. Agora eu faço uma pergunta para você, quais são as suas obras? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, quais são as suas obras? Porque as nossas obras vão dizer quem é o nosso pai. As nossas obras vão demonstrar a quem servimos, de quem somos filhos. As nossas obras, é os frutos que nós estamos dando. Nós estamos numa caminhada com Cristo para avançar. Nós saímos do escravo, nos tornamos servos. Avançamos de servos para amigos, de amigos para irmãos. Mas o Senhor quer que sejamos filhos, para que entremos num nível de intimidade, para que avancemos como os filhos, para que crescemos como filhos do Senhor. Em Romanos 8:13 diz o seguinte: porque se viver segundo a carne, morreis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebedes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, o qual clama, Abba, Pai. O Senhor está dizendo que quando nós matamos a nossa carne, quando nós matamos a nossa carne e somos guiados pelo Espírito de Deus, nós passamos pela adoção de Jesus, nos tornando filhos. Porque se nós vivemos na carne, o caminho vai ser a morte. Mas se nós vivemos no Espírito, nós seremos filhos. Se nós vivemos no Espírito, nós vamos avançar como os filhos. E vamos avançar pela graça do Senhor. Nós vamos avançar e seremos filho. E o filho, ele começa a entrar no nível de intimidade com o Pai. Ele começa a avançar e ele clama, Abba, Pai. Ele clama, Paizinho, Abba, Pai. Ele começa a ter um relacionamento profundo com o Pai. Ele começa a avançar, a ouvir a voz do Pai, a sentar na presença do Pai, a conquistar. Mas eu sei que você está avançando em algum estágio desse. Em algum estágio que foi falado nessa noite, você está avançando. Eu creio que você que está aqui nessa noite, você está avançando de escravo, servo, amigo, irmão, filho, você está nessa caminhada, você está buscando. E o objetivo que você tem que conquistar é ser filho. O filho que entra no nível de intimidade, que clama, Abba, Pai, Abba, Pai. O filho que sabe as coisas que são reveladas. O filho que ouve a voz do Pai, que ouve a voz e que sabe que é filho. O escravo, ele espera ordens. O servo busca oportunidade. O amigo recebe revelações. O irmão se assenta à mesa e o filho clama, Abba, Pai. Você está avançando com Cristo. Você está nessa caminhada, você está avançando em algum desses estágios, você está em algum desses relacionamentos com o Senhor.